Canal Gameplay, escute áudio novel. Se inscreva. Veja essa gameplay irada enquanto escuta. Sistema de Inteligência Diária. Parte 44. Capítulo 319. Na cidade da Maré Vermelha, em uma movimentada praça comercial à tarde, barracas de madeira estavam enfileiradas, adornadas com banners coloridos. O aroma da carne cozida, o calor do pão assado e as cores vibrantes do brocado sulista se entrelaçavam, criando um alvoroço semelhante ao de um mercado na capital imperial. Em meio à multidão, dois comerciantes do sul conversavam, espremidos um contra o outro. Ufa, este vento norte é frio, mas esta cidade é ainda mais vibrante do que aquela que vi no portão leste da capital imperial. O velho mercador deu um tapinha no odre de vinho ao seu lado, com os olhos cheios de admiração. Quem diria? Eu achava que o território do norte tinha desaparecido há muito tempo. Depois de 2 grandes desastres consecutivos, todo o império espalhava rumores de que só restavam ossos aqui. Nunca imaginei que ainda existisse um lugar capaz de sustentar tanta gente. O outro comerciante gordo acariciou a barba, com a voz embargada pela emoção. Eram ambas caravanas da província sudoeste do império e, como conterrâneos, juntaram suas barracas e conversaram de vez em quando com lágrimas nos olhos. Em sua barraca jaziam vários rolos de seda vindos do sul, cujo brilho lustroso ainda cintilava ao vento frio. Os transeuntes paravam para olhar, ocasionalmente sacando moedas de prata para negociar. Atrás deles, uma assistente magra arrumava silenciosamente o pano, sem interromper, observando tudo com olhar indiferente. Estou lhe dizendo, se você realmente quer fazer negócios, este lugar é ainda melhor do que a cidade da Alabarda de Gelo. Lá, eles racionam até grãos, mas aqui, o povo comum tem dinheiro sobrando e até se atreve a comprar nossos produtos. O gordo comerciante baixou a voz com a barriga tremendo de tanto rir. De fato, o grão é a moeda mais difícil de pagar. O velho comerciante acenou com a cabeça, olhando para a multidão agitada e não pôde deixar de suspirar. É realmente estranho que o território do norte tenha um lugar como este. À medida que a conversa se dissipava, a noite caiu e as luzes da praça comercial da cidade da Maré Vermelha foram se apagando gradualmente. As barracas foram sendo desmontadas uma a uma, os gritos se perderam na distância, restando apenas o ruído das botas de ferro dos cavaleiros em patrulha. Os 2 mercadores também terminaram de empacotar os últimos rolos de seda, colocando-os em caixas de madeira bem embrulhadas em lona. Despediram-se um do outro, e suas figuras se dispersaram com a multidão. O gordo comerciante e seus subordinados não escolheram uma taverna animada, mas entraram em um beco isolado, dirigindo-se a uma residência remota. Essas eram moradias coletivas construídas pela Maré Vermelha em seus primórdios. Algumas que não haviam sido demolidas foram cedidas a comerciantes viajantes de outros lugares, principalmente porque o aluguel era barato. Apesar da porta de madeira se fechou, velas foram acesas e a atmosfera mudou drasticamente de imediato. O gordo comerciante, que antes estava todo sorrisos e suando profusamente, imediatamente conteve o riso, encolhendo-se tomado pelo respeito, e até mesmo por um leve toque de apreensão. Senhor, a cidade da Maré Vermelha é de fato completamente diferente do território do norte. Enquanto falava, não se atreveu a olhar diretamente para a assistente magra. O homem silencioso e esguio, que permanecerá taciturno o dia todo, finalmente ergueu a cabeça. A luz de velas revelava um rosto severo, suas sobrancelhas e olhos afiados como lâminas, carregando uma intensidade gélida que impedia qualquer um de encarar seu olhar. Seu nome era Anthony, um oficial sênior da Guilda da Prata na Federação Esmeralda. Atualmente, todos os assuntos do território imperial do norte são administrados por ele. Isso porque seu antecessor, Carlan, havia falecido misteriosamente 2 anos antes durante uma cirurgia. Mas a guilda não havia desistido daquela terra, devido aos rumores de vastas veias minerais enterradas sob a terra congelada. Se conseguissem controlar as minas inexploradas do território imperial do norte, isso significaria poder rivalizar com a Guilda Esmeralda e até mesmo reescrever o panorama de poder dentro da federação. Por isso, Anthony era necessário para supervisionar este lugar. Ele era conhecido por sua conduta meticulosa e, portanto, foi enviado especificamente para cá para assumir o comando da bagunça de Carlan. O espião gordo curvou-se e sussurrou relatos contínuos do que havia aprendido em Maré Vermelha. Seu subordinado está infiltrado na cidade da Maré Vermelha há mais de 1 ano, tendo chegado aqui como mercador após a praga de insetos. Acontece que a cidade da Maré Vermelha está se tornando cada vez mais estranha. Os celeiros estão incrivelmente cheios, e o povo comum realmente tem dinheiro sobrando para comprar seda. É pura ilusão. Anthony apenas escutou sem dizer nada, ocasionalmente acenando levemente com a cabeça em resposta. Língua solta não entra mosca, e a cautela era da sua natureza, nem mesmo subordinados de longa data eram totalmente confiáveis. Anthony precisou apenas de um dia de observação na cidade da Maré Vermelha para discernir as pistas. As ruas estavam organizadas, a segurança era rigorosa e as contas dos armazéns eram exibidas publicamente. Cada elo estava precisamente no lugar. Isso não foi de forma alguma boa sorte que surgiu do nada, mas sim o resultado de uma força poderosa e coordenada por trás disso. O principal motivo era o grande senhor da Maré Vermelha, Louis, como o povo chamava. Antes da chegada de Anthony, ele já havia analisado as informações de Louis, o filho mais discreto da família Calvin, lançado no território do norte como uma peça descartada para abrir novas terras. No entanto, em poucos anos, ele alcançou diversos feitos notáveis, chegando a desempenhar papéis importantes no combate à praga de insetos e aos ataques bárbaros. Ele era até mesmo muito estimado pelo antigo Duque Edmund, que o tomou como genro e mesmo antes de sua morte, entregou-lhe o governo efetivo do território do norte. Um número como esse não pode ser subestimado, murmurou Anthony baixinho em seu coração. Originalmente, ele tinha outra missão secreta nesta viagem.
O objetivo era estabelecer contato com a peça de xadrez de alto escalão escondida dentro do Império. Mas a situação atual na cidade da Maré Vermelha era muito mais complexa do que o esperado. Uma ação precipitada poderia revelar seu paradeiro. A cautela é fundamental, esse foi o seu único lema durante toda a sua jornada. Então Anthony tomou uma decisão em segredo. O contato com aquela peça de xadrez seria adiado temporariamente. Ele esperaria até se mudar para um local mais remoto antes de agir de forma oportunista. Desta vez, seu principal objetivo era desvendar o segredo do Senhor da Maré Vermelha. O relatório de seu subordinado foi gradualmente cessando, restando apenas o crepitar da chama da vela na sala. Anthony escutou em silêncio, sem expressão, até que a outra pessoa ficasse completamente calada. Então ele falou lentamente. Eu entendo tudo. Sua voz era baixa, porém desprovida de qualquer emoção. Ele fez uma pausa, como se estivesse ponderando por um momento, e então acrescentou brevemente. Amanhã, explorarei outros lugares. Vocês continuem como de costume, sem revelar nenhuma falha. Agora, vão descansar cedo. Assim que terminou de falar, ele já havia se virado e entrado na sala interna, sem dizer mais uma palavra. O silêncio voltou a reinar na sala, restando apenas o suave assentimento do subordinado, com gotas de suor frio escorrendo pela testa, sem sequer ousar respirar muito alto. Já noite adentro, a luz de velas tremeluzia na pequena casa dilapidada, e Anthony ainda não havia fechado os olhos. Uma grossa pilha de papéis estava espalhada sobre a mesa, contendo informações fragmentadas previamente registradas pelo espião disfarçado de comerciante. Preços dos grãos da Maré Vermelha, alocação de carga, rotas de patrulha dos cavaleiros. Tudo foi meticulosamente marcado e analisado por ele. As contas públicas dos celeiros, as marcações claras dos contratos. Este sistema é ainda mais rigoroso do que os que vigoravam sob o domínio da nobreza na capital imperial. Não será fácil de ser alvo. Um pensamento gélido surgiu em sua mente. Justo quando estava prestes a deduzir como infiltrar um espião, uma repentina e desconhecida intenção assassina, como uma lâmina afiada, perfurou seu coração. Anthony ergueu o olhar abruptamente com as pupilas contraídas. Como cavaleiro extraordinário, sua intuição imediatamente soou alarme. No instante seguinte, bum! A parede de madeira explodiu, levantou-se poeira e a porta foi arrancada a pontapés, chocando-se contra a parede de pedra com um estrondo. Metade da casa inclinou-se violentamente devido ao intenso tremor, e uma chuva de poeira caiu com um baque. O coração de Anthony apertou de repente, mas seu corpo reagiu mais rápido que sua mente. Seu kit de batalha se acendeu instantaneamente. Chamas prateadas irromperam ao seu redor. Sua figura vacilou e ele recuou rapidamente para o canto da sala. Do outro lado, o armário de ferro no canto da sala se abriu de repente, e 3 cavaleiros altos, vestidos com armaduras negras, saíram de lá simultaneamente. Clank, clank. O som pesado das armaduras se roçando carregava uma frieza arrepiante. Seus olhos estavam vazios, mas seus corpos exalavam uma aura aterradora. Cada um deles era um boneco de batalha de nível cavaleiro extraordinário, modificado com poções e runas da guilda. Logo em seguida, apareceram mais de uma dúzia de guardas de armadura cinza, um pouco mais fracos, com os olhos igualmente desprovidos de emoção. No entanto, seus movimentos eram perfeitamente sincronizados como marionetes. Anthony soltou um rugido baixo, libertem-se. Em meio ao estrondo, os bonecos de batalha avançaram em uníssono, uma aura prateada de batalha surgiu e a sala instantaneamente pareceu ser varrida por um vento feroz. No entanto, o inimigo foi mais rápido do que ele havia previsto. Através das paredes destruídas, várias figuras saltaram subitamente, sua energia de batalha irradiando uma luz azul deslumbrante na escuridão. A aura era intensa, constante e implacável. O coração de Anthony gelou subitamente. Todos eles são extraordinários? Luz azul e chamas prateadas se entrelaçaram instantaneamente, e a batalha irrompeu sem aviso prévio. Um atacante aterrissou violentamente, uma longa lâmina cortando o ar. O boneco de batalha de armadura negra brandiu sua espada longa para bloquear o golpe, e num instante, um clangor metálico irrompeu, com faíscas voando. Contudo, no instante seguinte, a lâmina afiada da energia azul de batalha rasgou a armadura do boneco de batalha. O cavaleiro modificado, considerado um tesouro pela guilda, teve seu peito, junto com o aço, explodido. Caiu pesadamente no chão, seu corpo se contorcendo e se despedaçando. O quê? As pupilas de Anthony se contraíram bruscamente. Antes que ele pudesse reagir, outro atacante já havia surgido como um fantasma entre os guardas de armadura cinza. A luz da lâmina brilhou como um relâmpago. Uma energia azul de batalha rasgou o ar, trazendo consigo uma névoa de sangue e fragmentos de metal. Os guardas de armadura cinza atacaram em uníssono, mas foram completamente desintegrados em um instante, deixando manchas de sangue no chão de pedra. Em meros segundos, toda a sala se transformou num inferno. Anthony cerrou os dentes e rugiu, sua energia de batalha pulsando. Ele avançou como um cometa prateado, abrindo uma brecha com força e tentando escapar por uma janela lateral. No entanto, uma pressão descomunal o atingiu repentinamente. À frente, outra figura azul surgia, uma lâmina cortando a noite, carregando um apito arrepiante. Anthony mal conseguiu bloquear o golpe com sua espada, mas sentiu seu braço vibrar, como se seus ossos estivessem prestes a se quebrar. No instante seguinte, seu joelho esquerdo foi atingido com violência por um chute, e ele caiu no chão. A dor intensa o fez suar frio, mas sua consciência foi suprimida à força. Ele se debateu violentamente com a energia prateada da batalha queimando em seu peito, mas foi instantaneamente esmagada sob o cerco de várias auras azuis. Imediatamente depois, uma lâmina foi pressionada contra seu pescoço e várias correntes se fecharam simultaneamente, prendendo-o firmemente. Anthony ofegava em busca de ar, com o peito subindo e descendo violentamente. Acabou. Seu coração estava completamente desolado. Por que ele foi exposto? Foi a traição de um subordinado daquele gordo mercador? Ou uma armação secreta de um espião enviado pela capital imperial? Ou,
Será que o território da Maré Vermelha já o estava vigiando? Sua mente estava repleta de perguntas, mas, no fim das contas, ele não tinha como saber. O inimigo não lhe deu chance de falar, e o golpe final e violento atingiu a nuca. Sua visão escureceu repentinamente. O corpo de Anthony caiu pesadamente no chão, sua energia prateada de batalha se dissipando como fumaça na noite. Um silêncio profundo se instalou ao redor, restando apenas as vigas de madeira quebradas balançando suavemente. O cavaleiro de armadura azul que liderava a equipe embainhou lentamente sua espada, removeu a máscara de ferro que lhe cobria o rosto, revelando uma expressão severa. Era Ferran, o comandante dos Cavaleiros de Ferro do Gelo. Ele deu um passo à frente, ajoelhando-se ligeiramente, e seu tom de voz transmitia uma leve tranquilidade. Informo, senhor, a missão está completa. Ele fez uma pausa, seu olhar percorrendo o prisioneiro inconsciente no chão, e então acrescentou com certa impotência. No entanto, um dos meus subordinados não conhecia a própria força e quebrou a perna. Louis, que observava a batalha de lado, ergueu o queixo com um sorriso no rosto, mas seus olhos permaneceram tão calmos como sempre. Ele balançou a cabeça com um tom mais tranquilo. Está tudo bem, contanto que ele ainda consiga falar. Ferran sorriu. Então está ótimo. Quanto ao interrogatório, pode deixar isso conosco. Os cavaleiros têm os melhores interrogadores do território do norte. Louis ergueu uma sobrancelha e, com um sorriso que lembrava um suspiro, disse, como se espera dos cavaleiros mais fortes do território do norte, até mesmo essas provisões são abrangentes. Ferran curvou-se com um sorriso e ordenou aos seus subordinados que arrastassem Anthony, inconsciente, e os outros cativos. Essa cena estava exatamente dentro das expectativas de Louis. Ele já sabia há muito tempo, através do sistema diário de inteligência, que um espião da Guilda da Placa de Prata estava infiltrado nesta cidade. No entanto, ele não os alertou, mas pacientemente lançou sua linha, esperando que o peixe grande subisse à superfície por conta própria. Agora, Anthony, o responsável pelo território do norte, foi finalmente capturado, ainda com uma missão secreta inacabada em andamento. Perfeito, murmurou Louis para si mesmo, com um sorriso nos lábios. Quando os ilustres convidados da capital imperial chegarem daqui a alguns dias, mostrarei a eles o presente de boas-vindas da Maré Vermelha. Ao redor da casa dilapidada, muitos moradores, despertados pela comoção, espiaram para fora, seus sussurros subindo e descendo. Eles estão prendendo ladrões? Olha, são os cavaleiros. E o senhor? Alguém reconheceu a figura alta e exclamou, atraindo imediatamente mais pessoas. O beco naquela noite rapidamente se encheu de curiosos, cujos gritos convergiram gradualmente. Senhor, Lord Louis. Eles acenaram, seus aplausos entusiasmados, seus olhos cheios de respeito. Afinal, normalmente, exceto no salão administrativo, pouquíssimas pessoas tinham visto o senhor pessoalmente recentemente. Diante da multidão repentina, Louis ergueu levemente a mão e, com uma expressão tranquila, disse, pessoal, por favor, dispersem-se. Estamos apenas prendendo alguns bandidos. Não há motivo para alarme. Voltem mais cedo e descansem. Após falar, ele montou em seu cavalo, com a capa esvoaçando, e conduziu seus homens para longe. O vento invernal uivava e a procissão estendia-se por vários quilômetros. Carruagens adornadas com padrões pretos e dourados percorriam lentamente o caminho acidentado da montanha, com cavaleiros dispostos enquadrados à frente e atrás, demonstrando a majestade do império. Uma espessa camada de neve cobria a estrada oficial, e os cascos dos cavalos frequentemente afundavam profundamente nela, com os animais de tração ofegando como bois. Ocasionalmente, uma roda patinava e os atendentes tinham que descer e empurrar, ficando com as pernas cobertas de lama e neve. Dentro da espaçosa carruagem, Simir cobriu a boca e o nariz com um lenço, franzindo a testa enquanto olhava pela janela. Ao longe, viam-se ruínas cobertas de neve e muros em ruínas, revelando ocasionalmente algumas estacas de madeira carbonizadas, aldeias destruídas por pragas de insetos e guerras. Que lugar esquecido por Deus, resmungou ele em voz baixa, com os olhos cheios de desgosto e impaciência. Eles não quiseram me manter na capital imperial, então me mandaram para o território do norte, um inspetor especial? Ah, isso é mais como ser exilado. Os atendentes trocaram olhares, sem ousar responder. A cerimônia de investidura deveria originalmente ser realizada na capital imperial ou, pelo menos, em uma cidade substituta. Mas agora o paradeiro do imperador era desconhecido, e o território do norte estava em ruínas. A cidade da Alabarda de Gelo ainda não havia sido totalmente reconstruída, então eles só podiam optar por uma alternativa secundária, decidindo defendê-la em Maré Vermelha. A insatisfação de Simir aumentou. O território do norte está tão destruído, e eu ainda preciso ficar estacionado aqui permanentemente? A cidade da Alabarda de Gelo, aquela fortaleza semi-destruída, será minha base pelos próximos anos? Mas, na verdade, essa tarefa ruim não lhe foi imposta. Ele a havia se oferecido por vontade própria. Capítulo 320. Camille Sorin, um funcionário da Corte Imperial do Conselho, servia atualmente como enviado especial para a Vigilância do Norte. O título soava respeitável, mas na verdade era um trabalho ingrato. Que funcionário da capital imperial gostaria de vir para os atuais territórios do norte? No entanto, muitos anos atrás, ele não pensava dessa forma. Naquela época, Camille era apenas um jovem cheio de energia na censura, ocupado dia e noite copiando documentos, auditando contas e redigindo relatórios. Ele acreditava no sistema e, com sua lealdade ao imperador e seus próprios esforços, poderia corrigir o rumo do poder. Foi só quando sua primeira promoção estava prestes a acontecer que Camille viu uma fresta naquela porta. Através da fresta, algo brilhava, mas não era lealdade ao imperador, era ouro. Sem esse dinheiro, você nem sequer entrará na lista de candidatos, disse seu superior, dando-lhe um tapinha no ombro. Camille hesitou por 3 dias até finalmente abrir a porta daquela pequena e discreta casa de mercadores no beco leste da capital imperial. Ele já havia bebido com o dono do local diversas vezes.
Mais tarde, ele descobriu que a pequena casa comercial era uma organização da Guilda da Prata da Federação Esmeralda na capital imperial. O empréstimo era uma pequena quantia, suficiente para comprar algumas joias respeitáveis para presentear seu superior, o que garantiu sua promoção sem problemas. A partir daquele momento, a porta para o poder foi completamente escancarada. Especiarias, tesouros e os prazeres do entretenimento em sofás macios como ondas suaves, o impulsionaram da costa para águas mornas e profundas. Não é nada, todo mundo faz isso, convenceu a si mesmo. Mais tarde, a Guilda da Prata começou a pedir-lhe que entregasse convenientemente uma carta, ou que ignorasse convenientemente uma página de contas. Ele então se tornou o primeiro elo na cadeia da Guilda da Placa de Prata dentro do Império. E o poder do dinheiro também o transformou de um funcionário menor e despercebido em um visconde honorário muito requisitado na capital imperial. Quanto mais ele subia na hierarquia, mais forte se tornava o controle da Guilda da Placa de Prata. Livros razão duplicados, listas de mercadorias recebidas, registros de encontros privados, os nomes das cortesãs daquela noite. Uma única página poderia arrastá-lo do esplendor cintilante para um abismo sem fim. Há poucos meses chegou a notícia de que Massi, o antigo enviado especial para a Vigilância do Norte, havia sido destituído pelo Conselho do Trono do Dragão por não ser suficientemente rigoroso com os nobres locais. O contato da Guilda da Prata sorriu para Camille e disse: a oportunidade surgiu. Nós forneceremos o dinheiro e os contatos para que você se torne esta enviada especial residente para a Vigilância do Norte. Abandonar o conforto da capital imperial e partir para aquela terra congelada de desolação e ruínas. A mente de Camille evocava imagens de pesadelo, como nevascas turbulentas, feras à espreita e bárbaros uivando. Aquele não era um mundo onde uma pessoa respeitável pudesse sobreviver, mas ele sabia muito bem que recusar a guilda nunca foi uma opção para ele. A Guilda da Prata tinha pleno domínio sobre suas fraquezas. Ele só pôde engolir sua relutância e esboçar um sorriso que sugeria que estava ansioso para servir a guilda. Camille se arrependeu imensamente, mas não havia como voltar atrás naquele caminho. Ele só podia percorrê-lo até o seu amargo fim. O contato na rua ainda lhe pintava um quadro otimista na despedida. Contanto que você lide com isso de forma exemplar, estará livre e poderá até conseguir um cargo de conselheiro de alto escalão na Federação Esmeralda. O cargo de conselheiro de alto escalão na Federação Esmeralda era comparável, ou até mais estável, do que sua posição atual como enviado especial. Mais importante ainda, com tal status, ele poderia viver abertamente uma vida de luxo, em vez da atual existência clandestina. Camille agarrou-se desesperadamente a essa promessa, como um náufrago que se agarra a um último fio de esperança. Ele visualizava repetidamente aquele belo futuro em sua mente, para não desmoronar completamente durante essa jornada através do gelo e da neve. Antes de partir, seu contato detalhou especificamente os preparativos para a reunião. O responsável pelos territórios do norte desta vez irá se encontrar com vocês na cidade da Maré Vermelha. Em seguida foi entregue um retrato a esboço. A pessoa no desenho era magra, com olhos frios e sinistros, como uma cobra venenosa acostumada a ficar enterrada em um porão, sem nunca ver a luz. Camille contemplou o retrato por um longo tempo, memorizando-o em silêncio. As rodas da carruagem percorreram a estrada oficial, acompanhadas pelo ritmo pesado dos cascos dos cavalos. E o contorno da cidade da Maré Vermelha finalmente emergiu na névoa distante da manhã. Camille levantou a cortina, com um olhar desafiador e um sorriso frio nos lábios. Este foi o chamado Milagre do Norte. Uma cidade recém-construída, como poderia se comparar ao esplendor da capital imperial? Como poderia rivalizar com aquelas prósperas cidades portuárias do sul? Mas à medida que o comboio se aproximava lentamente, seu sorriso debochado foi gradualmente se desfazendo. As muralhas da cidade eram espessas, torres erguiam-se imponentes e bandeiras carmesim tremulavam ao vento. As ruas eram retas, as barracas organizadas e os cidadãos sorriam. Tudo estava bem arrumado. Embora não se comparasse à capital imperial nesta terra congelada, esta cidade era de fato única e excepcional. Não apresentava sinais de ter sido construído em apenas alguns anos. Camille ficou secretamente surpreso, mas imediatamente ergueu o queixo, escondendo qualquer traço de emoção sob uma fachada arrogante. Nada de especial, resmungou ele baixinho, como se estivesse falando consigo mesmo. Bradley o cumprimentou pessoalmente nos portões da cidade. O velho mordomo permanecia ereto com uma etiqueta impecável, mas Camille apenas assentiu com indiferença, sem sequer levantar as pálpebras um pouco. Como ousa um mero servo adotar tal postura? Aos seus olhos, por mais disciplinados que fossem os povos do norte, eles não passavam de bárbaros. No entanto, no instante seguinte, um grupo de crianças surgiu de repente, carregando flores frescas e gritando em uníssono: "Bem-vindo, enviado especial!" O coração de Camille se aqueceu um pouco. Essa sensação de solenidade era do seu agrado. Embora Louis não tenha comparecido pessoalmente, uma recepção tão grandiosa certamente lhe trouxe prestígio. Ao chegar na cidade da Maré Vermelha, Camille desfrutou inicialmente de um período de hospitalidade impecável. As ruas da cidade já haviam sido varridas há muito tempo, e as lajes de pedra brilhavam levemente à luz da manhã. No quarto do hotel, o carvão ardia intensamente, a cama estava coberta com lençóis de seda e até as cortinas eram feitas de tecido recém-tecido, com costuras tão perfeitas que não se encontrava um único defeito. A mesa de jantar estava repleta de carne assada suculenta, especialmente harmonizada com vinhos finos trazidos do sul. Tudo isso satisfez imensamente a vaidade de Camille. Contudo, sua expressão permaneceu distante, e ele manteve deliberadamente um ar de arrogância em seu comportamento. Essa era a maneira dele de ser oficial. Somente projetando uma aura de superioridade ele poderia evitar ser subestimado pelos senhores locais. Somente fazendo a outra parte acreditar que ele sempre esteve em uma posição superior, ele teria margem para exigir mais benefícios nas negociações.
Assim, ele observava tudo com olhos frios, mas era mesquinho demais para proferir sequer uma palavra de elogio. No entanto, no fundo, ele teve que admitir, Cidade da Maré Vermelha realmente se saiu bem. Embora não se comparasse à prosperidade da capital imperial, nem à grandeza das fortalezas do sul, construir uma cidade desse porte neste território do norte, que deveria ter apenas ruínas e campos de neve, foi em si um milagre. Era estranho que o contato indicado pela Guilda da Prata não tivesse aparecido nos últimos dias. Inicialmente, Camille não deu muita atenção, mas com o passar dos dias, um mal-estar inexplicável foi surgindo gradualmente em seu coração. Vários dias depois, Louis finalmente ofereceu um banquete no Salão dos Lordes para receber um enviado especial imperial para a vigilância, que havia viajado uma longa distância. O salão estava repleto de velas acesas, e os lustres de cristal refratavam halos dourados sob a luz das lareiras. Bandeiras vermelhas da Maré Vermelha pendiam nas paredes, dando ao salão inteiro uma sensação de aconchego e solenidade. No centro da longa mesa, o aroma de carne assada pairava no ar, travessas de prata continham uma deliciosa sopa de cogumelos e carne ensopada, e vinhos finos do sul dos Estados Unidos brilhavam com um tom âmbar em taças de cristal. Camille entrou lentamente envolto num pesado manto de pele de raposa, com os olhos frios e arrogantes e os passos deliberadamente lentos. Bradley fez uma reverência em sinal de boas-vindas, e Louis se levantou para cumprimentá-lo, com uma postura adequada. Camille entrou lentamente envolto num pesado manto de pele de raposa com um olhar frio e arrogante. Seus passos eram deliberadamente lentos, como se todo o salão tivesse sido preparado exclusivamente para ele. Bradley fez uma reverência em sinal de boas-vindas, e Louis se levantou para cumprimentá-lo, com uma postura adequada. Enviado especial, a Maré Vermelha aguarda sua estimada presença há muitos dias. O tom de Louis não era nem humilde nem arrogante, transmitindo a graça de um anfitrião, mas sem o menor traço de servilismo. Camille assentiu levemente com a cabeça, levantando a mão para indicar, e sentou-se sem pressa ao lado da mesa principal. Pelo menos você entende de etiqueta. Após 3 rodadas de bebidas, Camille pousou lentamente sua taça de vinho e pigarreou. Estou aqui por ordem do regente e do Conselho do Trono do Dragão para anunciar 3 assuntos. Ele ergueu um dedo com um tom de condescendência e certeza. Primeiro, Louis Calvino é reconhecido e promovido a conde. Então ele ergueu um segundo dedo, seu olhar percorrendo a sala, como se fosse um aviso silencioso. Em segundo lugar, os territórios sob o comando do Conde Calvin são obrigados a cooperar com a supervisão do Conselho e a aceitar a supervisão do Império. Por fim, fez uma pausa deliberada com um sorriso significativo nos lábios. Em terceiro lugar, Sua Alteza Real o Príncipe se tornará o enviado especial para a reconstrução do Norte, totalmente responsável por todos os assuntos relacionados à reconstrução dos territórios do Norte. Ao terminar de falar, a luz das velas que iluminava o salão pareceu se apagar por um instante. Camille baixou a mão, os olhos semicerrados, observando atentamente o jovem Lorde da Maré Vermelha. Era isso que ele realmente queria ver. Que tipo de expressão mostraria naquele momento aquele jovem, que ascendeu por meio de milagres pós-desastre e méritos em guerras bárbaras? Seria raiva? Má vontade? Ou um olhar de pânico? Infelizmente ele não obteve a reação desejada. Louis apenas esboçou um leve sorriso, ergueu sua taça de vinho e falou com a naturalidade de quem participa de uma conversa descontraída em um banquete. Certamente levarei em consideração o decreto do imperador e do regente. Não havia qualquer sinal de pânico em seu semblante. A luz da vela refletia em seus olhos, pupilas tão insondáveis quanto as profundezas do oceano. As pontas dos dedos de Camille tocaram levemente sua taça de vinho, e seu coração afundou um pouco. Essa não era a reação que ele esperava. Pelo contrário, essa calma despertou uma leve e inexplicável inquietação no coração de Camille. Contudo, esse desconforto não durou muito tempo. Depois de discutirem os assuntos sérios, os dois naturalmente passaram a abordar temas mais leves. Para surpresa de todos, esse jovem Lorde da Maré Vermelha demonstrava grande conhecimento sobre vinhos finos, pedras preciosas e artigos de luxo. Seja discutindo a safra de vinhos do sul ou as técnicas de lapidação de certas gemas, ele se expressava com eloquência. Camille, que inicialmente se mostrara arrogante, viu-se em meio ao tilintar dos copos, tendo que admitir que aquela conversa estava sendo inesperadamente agradável. O outro grupo era de fato da família Calvin, ao contrário desses bárbaros locais, e entendia certos costumes nobres. Louis, por sua vez, não era nem humilde nem arrogante, seus elogios eram perfeitamente comedidos. Ao erguerem seus copos, eles realmente se assemelhavam a figuras poderosas da alta sociedade, exalando até mesmo um ar sutil de domínio sobre o mundo. A admiração de Camille por esse jovem aumentou um pouco. Acontece que talvez esses jovens não entendessem as regras, os presentes esperados ainda precisavam ser sugeridos por ele. Camille pousou a faca e o garfo, olhou para um prato de sobremesas brilhante sobre a mesa e disse casualmente: esses doces do norte são bastante apreciados na capital imperial. Se alguém pudesse enviá-los regularmente, certamente seria considerado um sinal de apreço. Ao terminar de falar, ele esvaziou o vinho do copo, com uma expressão aparentemente casual, mas na verdade repleta de sugestões. Como era de se esperar, suas intenções não passaram despercebidas. Louis apenas esboçou um leve sorriso e acenou com a mão. Bradley compreendeu, curvou-se respeitosamente e ordenou que alguém trouxesse uma requintada lancheira, que foi delicadamente colocada diante de Camille. A lancheira foi esculpida em ébano com detalhes minuciosos, sua superfície incrustada com linhas de ouro, e a própria caixa foi dividida em camadas superior e inferior, conferindo-lhe um peso considerável. Camille olhou para a lancheira, um sorriso silencioso brincando em seus lábios. De fato, ele entendia as regras. Seus dedos finos repousaram delicadamente sobre o fecho de cobre e com uma leve pressão da ponta do dedo, um clique nítido soou, e a parte superior da lancheira se abriu lentamente. Ao levantar a tampa, uma luz deslumbrante rompeu.
Toda a superfície estava repleta de diversas pedras preciosas que brilhavam à luz de velas, como se iluminassem toda a mesa com um caleidoscópio de cores. Camille pegou delicadamente um rubi do tamanho de uma unha, girou à luz de velas, em seguida, colocou-o cuidadosamente de volta na caixa, como se o estivesse avaliando com calma. Murmurou ele com um tom de evidente apreço. Bom, muito bom. Este jovem conde tinha realmente bom gosto. Ele fechou a tampa e então lentamente começou a desprender o fecho de cobre da camada inferior. Seus movimentos permaneciam elegantes, sem pressa, como se tudo estivesse sob seu controle. Como a primeira camada era tão boa, a segunda camada naturalmente não poderia ser inferior a essas joias. Ele estava muito ansioso por isso. Com outro clique nítido, a segunda camada foi lentamente aberta. No entanto, o que o recebeu não foi o brilho das joias, mas um cheiro frio e pungente de sangue. Os movimentos de Camille congelaram abruptamente, a arrogância em seus olhos se dissipou instantaneamente. À luz de velas, uma cabeça humana foi colocada de forma ostensiva na caixa. As manchas de sangue haviam sido limpas, mas os olhos mortos e sem piscar ainda estavam bem abertos, carregando um terror indelével. O coração de Camille afundou, sua respiração repentinamente se tornou irregular. Ele reconheceu aquele rosto, o retrato que seu contato lhe entregou antes de partir, o gerente-geral responsável pelos assuntos da Guilda da Placa de Prata nos territórios do Norte. Camille já não conseguia manter a elegância. As pontas dos seus dedos tremiam ligeiramente e até a sua respiração se tornou frenética. Seu orgulho e complacência anteriores ruíram num instante, restando apenas o pavor arrepiante que lhe percorreu a espinha. Seu coração parecia ter sido violentamente espremido, e o sangue zumbia em seus ouvidos. Por que ele estava ali? Por que ele estava morto? Como ele foi descoberto? Um suor frio escorreu pela espinha de Camille. Ele percebeu, de repente, um fato ainda mais aterrador do que a própria cabeça, já que a outra parte conseguiu apresentar a cabeça de seu contato. Então seu próprio relacionamento com a Guilda da Placa de Prata provavelmente já era totalmente conhecido. Sua identidade como espião havia sido exposta. Esse pensamento, como uma picareta de gelo, penetrou violentamente em seu coração, quase o sufocando. Camille não se atreveu a olhar para a cabeça novamente, sua garganta se movendo, mas nenhum som escapou. Após um longo momento, ele finalmente reuniu coragem para levantar lentamente a cabeça. Seu olhar atravessou a luz de velas e encontrou o do jovem conde do outro lado da mesa. Louis manteve a compostura, com um sorriso polido e aristocrático nos lábios, como se a lancheira não contivesse uma cabeça humana ensanguentada, mas apenas sobremesas comuns. No instante seguinte, ele ergueu a taça de vinho, fazendo um gesto leve em direção a Camille, com movimentos elegantes e tranquilos. Canal Gameplay. Escute áudio novel. Capítulo 321. Há cerca de 2 semanas, Louis Calvin obteve uma informação crucial do sistema diário de inteligência. Anthony, o chefe da Guilda da Placa de Prata na região norte, viria pessoalmente à cidade da Maré Vermelha para seu primeiro encontro com Camille, a enviada especial de vigilância do Império. Essa informação foi uma dupla surpresa. A primeira surpresa foi o aparecimento pessoal de Anthony, o que significava que a influência da Guilda da Placa de Prata na região norte ficaria completamente exposta bem debaixo dos seus narizes. A segunda surpresa foi que a conivência entre Camille e a Guilda da Prata não era mais uma troca superficial, mas uma infiltração profunda. Quase se podia confirmar que este enviado especial de vigilância, enviado da capital imperial, havia se tornado completamente um espião comprado pela Federação. Melhor ainda, os dois escolheram se encontrar na cidade da Maré Vermelha. Louis Calvino não conseguiu conter um risinho depois de ler a notícia, que conveniente. Ele nem precisava cruzar a fronteira para procurar. Eles estavam se entregando diretamente à sua porta. Quando Anthony acordou na cela secreta da prisão, seus membros estavam firmemente acorrentados por pesadas correntes de ferro, e a cadeira de pedra sob ele estava gelada até os ossos. Ele abriu os olhos lentamente com um olhar claro e calmo, sem pânico. Diante do brilho frio dos instrumentos de tortura, ele simplesmente falou calmamente: "Se vocês querem me matar, façam isso diretamente." Ao ouvir suas palavras, Louis Calvino apenas sorriu levemente. "Deixo com você." Então ele se virou e foi embora. Afinal, o mestre Calvin era bondoso e não suportava ver as pessoas sofrerem. A tortura começou. Os interrogadores da Legião de Ferro Frio já haviam aprendido vários métodos com os jurados da neve, os bárbaros e até mesmo com os interrogadores militares do Império. Baldes de água fria foram despejados sobre Anthony repetidas vezes, fazendo seus dentes baterem no frio cortante. Tenazes de ferro apertavam lentamente as articulações de seus dedos, e seus ossos estalavam levemente. Toxinas em pó foram misturadas à sua água potável, causando uma sensação de dormência e queimação nos nervos, tornando impossível distinguir entre sonho e realidade. A princípio, Anthony manteve a calma, cerrando os dentes. "Você não vai conseguir nada." Mas os dias se passaram, e na sala de pedra, o dia e a noite se tornaram indistinguíveis. Água fria e fogo se alternavam, e a dor em seus ossos e nervos aumentava continuamente. Os olhos de Anthony finalmente começaram a turvar, e a frieza de seus lábios deixou de ser um escárnio e se tornou um leve tremor. Sob ondas de dor e erosão causada pelas drogas, Anthony, um cavaleiro extraordinário, finalmente gritou na escuridão, sua voz rouca, mas repleta de um colapso há muito reprimido: "Parem, parem. Eu vou falar. Eu vou contar tudo." Cidade da Maré Vermelha, mercado, agentes secretos, eles se disfarçavam de caravanas de mercadores do sul, estacionadas permanentemente no mercado, usando o contrabando como fachada. O interrogador registrou tudo friamente e depois estalou os dedos, e o assistente ao lado dele jogou água fria novamente. "Não pare e continue falando." Anthony tremia por inteiro, seus dentes batiam. Vários nobres pioneiros na região norte foram subornados. "Eles transportam secretamente grãos e minério para nós."
Nesse momento ele ainda nutria uma réshia de esperança, imaginando se o deixariam ir caso revelasse algumas informações. Mas quando o ferro de marcar foi pressionado novamente contra sua pele, sua garganta finalmente se rasgou enquanto ele gritava: Fronteira Sudeste. Ali está uma base de suprimentos. Quando a guerra começar, ela poderá servir de trampolim. O interrogador não ficou satisfeito e disse friamente: detalhes. Anthony chorou e revelou coordenadas, tipos de suprimentos e até mesmo os nomes da pessoa responsável. Na 8ª noite, sua voz estava quase rouca, mas ele ainda queria mais. Em um completo colapso, ele finalmente gritou: uma sala secreta na cidade e também um dossiê. Lá dentro estão códigos de contato, métodos de transmissão, e os documentos e contas de Camille. Isso é prova irrefutável? Assim que terminou de falar, pareceu ficar instantaneamente oco por dentro, seus olhos desfocados, sangue jorrando continuamente dos cantos da boca. Mas os interrogadores não pararam por causa do seu desmaio. O que mais? O que mais? O que mais? Detalhes, detalhes, detalhes. Repetiram as perguntas inúmeras vezes. Mesmo que Anthony tivesse enlouquecido, ainda assim conseguiriam extrair dele cada informação possível. Mas um método tão brutal certamente tinha um preço. Em menos de meio mês, Anthony sucumbiu completamente e morreu na cadeira de tortura. Coberto de feridas, ele desabou na cadeira de tortura, com os olhos desfocados, ainda murmurando aqueles códigos e nomes. E tudo que ele havia revelado fora compilado em vários volumes grossos de arquivos, colocados na mesa de Louis Calvino. É claro que seu cadáver também não foi desperdiçado. Sua cabeça foi colocada em uma lancheira requintada. Portanto, quando Camille e sua comitiva chegaram em grande estilo à cidade da Maré Vermelha, foram recebidos apenas com alguns dias de atrasos educados. A razão superficial era que a colheita de outono estava a todo vapor e o senhor estava ocupado com deveres oficiais, mas isso não passava de uma desculpa esfarrapada. O verdadeiro motivo era que nas celas subterrâneas da prisão da cidade da Maré Vermelha, os gritos de Anthony ainda não haviam cessado completamente. Louis Calvino fechou o pergaminho, com um sorriso frio nos lábios. Ele agora detinha todas as provas e nem sequer precisava fazer ameaças, demonstrar raiva ou adotar uma postura agressiva. Basta colocar aquela cabeça ensanguentada em silêncio na lancheira em cima da mesa de jantar. Isso seria suficiente para que a altiva e poderosa enviada especial de vigilância imperial, Camille, entendesse imediatamente. Nessa região do norte, não era nem o conselho nem o regente. Louis Calvino detinha verdadeiramente o poder sobre a vida e a morte. Ao retornar à mesa de jantar, Camille manteve a postura do enviado especial, esforçando-se para conservar aquela expressão condescendente. Ele girou a taça de vinho, com um tom indiferente. O corte dessas pedras preciosas é aceitável. No entanto, comparado ao artesanato da capital imperial, ainda deixa um pouco a desejar. Em seguida, mencionou casualmente um caso secreto de uma condessa da capital imperial, com um riso forçado e divagando incoerentemente. Sua voz ainda carregava arrogância, mas seus dedos tremiam levemente de tensão, e o vinho quase derramou. Louis Calvino, no entanto, sorriu sem dizer uma palavra, conversando casualmente com ele com um ar de tranquilidade, até mesmo com um toque de polidez juvenil, como se não tivesse percebido nada. Mas quanto mais ele fazia isso, mais frio ficava o coração de Camille. Ele compreendeu que sua capacidade de permanecer ali sentado em segurança só se devia ao fato de a outra parte não ter planos imediatos de agir. Quase no fim do banquete, Louis Calvin mencionou casualmente o assunto principal da outorga. A cerimônia começará amanhã, pode ser simples. Camille assentiu rapidamente com um sorriso forçado. Perfeito, perfeito. Seu tom era tão ansioso quanto o de um animal de tração, na esperança de terminar o trabalho mais cedo. Ao se levantar da mesa, ele inexplicavelmente esqueceu a lancheira que estava sobre ela. Bradley lembrou-lhe: seu presente é enviado especial. Camille hesitou por um instante, depois virou-se repentinamente com o rosto corado e pegou a caixa às pressas. Ao entrar pela primeira vez no salão de banquetes, ele exibiu uma expressão de desdém, como se as montanhas e os rios da região norte estivessem sob seus pés. Mas em apenas 2 horas, suas costas estavam ligeiramente curvadas, seus passos trêmulos, como se estivesse caminhando sobre gelo, com medo de cair em um abismo a cada passo dado. Que absurdo! Arrogante a princípio, depois deferente, tudo em uma única noite. Louis Calvin observou a partida apressada de Camille com a lancheira, com um leve sorriso nos lábios. Ele certamente não exporia Camille como espiã agora. Isso só forçaria a outra parte a agir precipitadamente, desmascarando imediatamente a farsa, o que não traria nenhum benefício. Não havia pressa. Ele já possuía todas as provas fornecidas por Anthony, provas irrefutáveis. Naquele momento, Camille era apenas carne no cepo, à sua mercê. O correto não era destruí-lo, mas sim utilizá-lo. Por exemplo, no Conselho do Trono do Dragão, para apoiar a Maré Vermelha em sua função de enviado especial de vigilância. Para engrandecer pessoalmente as suas conquistas, mesmo debaixo do nariz do regente. Nos esforços de reconstrução da região norte, transformar-se em um acessório de suas políticas. Quanto mais ele temia a morte, mais obediente Camille se tornava. Quanto mais ele queria viver, mais ele se esforçava. Louis Calvin tomou um pequeno gole de vinho, o sorriso em seus lábios se alargando. Na plataforma elevada da Praça da Maré Vermelha, na cidade da Maré Vermelha, a plataforma cerimonial não era ornamentada, com apenas 2 bandeiras hasteadas, a bandeira do dragão dourado do Império e a bandeira carmesim da Maré Vermelha. Em comparação com as elaboradas cerimônias da capital imperial, parecia muito simples. Bradley estava de pé no canto da plataforma elevada com a testa franzida. Na visão desse mordomo antiquado, como deveria ser uma cerimônia de outorga de títulos?
Sedas coloridas penduradas, trombetas soando, poemas e louvores subindo e descendo, tambores rugindo pelas ruas. Isso era o que se esperava da honra de um nobre. Mas agora, na plataforma elevada, apenas 2 bandeiras tremulavam ao vento e na praça, somente o povo comum estava reunido. Luís Calvino simplesmente disse com indiferença: sigam as regras. Assim, mais da metade do processo foi abruptamente interrompida. Bradley suspirou interiormente. Isso foi simplesmente um desperdício da grandiosa cerimônia de Luís Calvino. Este jovem senhor levou apenas 4 anos para conquistar um território, partindo de um barão pioneiro quase abandonado pela família. E agora ele foi reconhecido pelo regente e pelo conselho do trono do dragão, sendo promovido a conde. Se isso acontecesse na capital imperial, que tipo de espetáculo seria essa cerimônia? Poetas o eternizariam em seus louvores, e nobres se apressariam em lhe oferecer suas felicitações. No entanto, naquela fria região do norte, aos seus olhos, só existiam simplicidade e pressa. Bradley não pôde deixar de sentir pena de Luís Calvino, mas depois pensou que talvez essa atitude de não se importar com a pompa fosse justamente o que tornava seu jovem lorde tão convincente. Abaixo da praça havia uma multidão de pessoas. Assim que a notícia da outorga do título se espalhou, todos os moradores da cidade da Maré Vermelha correram, lotando a Praça da Maré Vermelha. Felizmente, os cavaleiros da Maré Vermelha estavam posicionados em ambos os lados da avenida principal, mal conseguindo manter a ordem. As crianças eram carregadas nos ombros dos pais, esticando o pescoço para vislumbrar Lord Louis. Mulheres idosas se apoiavam em suas bengalas com os olhos marejados. Ele realmente se tornou um conde. E os jovens artesãos e agricultores tinham olhares fervorosos e respiração ofegante, como se também estivessem prestes a ser enobrecidos. Olhando da plataforma, mesmo com a configuração simples, havia uma atmosfera genuína e fervorosa raramente vista até mesmo em cerimônias da capital imperial. Assim que os tambores começaram a rufar e a cerimônia estava prestes a começar, um suspiro baixo percorreu a multidão. Emily, com a gravidez em estágio avançado, subiu lentamente a plataforma elevada, amparada por Sif. A luz do sol brilhava em seu perfil, fazendo com que a aura suave, conferida pela nova vida que carregava, parecesse ainda mais solene. Sif segurou o braço dela com uma leve frieza na testa, examinando toda a cena como uma guardiã. Ela geralmente não gostava de eventos tão agitados, mas seus olhos tinham um brilho inegável, orgulho de Luís Calvino. Emily caminhou até o lado de Luís Calvin e gentilmente colocou a mão em seu abdômen. Ela ergueu o queixo, olhando para o denso mar de pessoas abaixo da plataforma, um sorriso orgulhoso adornando seus lábios. Aquele sorriso parecia declarar silenciosamente: este é meu marido, o conde que protege a região norte. Sif estava do outro lado, com as mãos juntas à frente do corpo, em uma postura respeitosa. Com suas 2 esposas, uma de cada lado, a figura de Luís Calvino na plataforma elevada adquiriu instantaneamente uma majestade inabalável. Quando as pessoas comuns na praça viram essa cena, suas emoções se inflamaram. Alguns tinham lágrimas nos olhos, alguns gritavam alto: Lord Louis! E alguns juntavam as mãos como se estivessem em oração. Mas se alguém prestasse atenção, aqueles gritos, na verdade, continham uma alegria mais simples. A senhora está prestes a dar à luz. A Maré Vermelha vai ter um herdeiro. O nosso futuro tem uma espinha dorsal. Para essas pessoas que haviam vivenciado guerras, fome e deslocamentos, um título era meramente uma questão da distante capital imperial. O que realmente lhes trouxe paz de espírito foi a senhora de sorriso gentil, grávida de 8 meses, e a nova vida que estava prestes a nascer. A chegada de uma criança significava que a Maré Vermelha não seria interrompida, o que significava que esta terra arduamente cultivada teria um futuro verdadeiro. Portanto, seus aplausos e vivas, em vez de serem em homenagem à outorga do título, soavam mais como bênçãos para o futuro filho da Maré Vermelha. Emily ouviu claramente os gritos da multidão. Ela fez uma pausa, depois sorriu com os lábios franzidos, ergueu lentamente a mão e acenou levemente com a cabeça para as pessoas na praça abaixo. Seus movimentos não eram exagerados, mas transmitiam uma afinidade natural. E muito obrigada a todos. Ela falou suavemente. Esta criança é o futuro da Maré Vermelha. E o futuro de vocês. Essas poucas palavras pareceram tocar o coração de todos. Houve um momento de silêncio na praça lá embaixo, e então, um rugido de aplausos como um tsunami nas montanhas irrompeu. Viva a Maré Vermelha! Senhora, tome cuidado. Essa criança certamente trará esperança para a região norte. Aquele fervor e sinceridade fizeram com que toda a Praça da Maré Vermelha parecesse tremer. Ao presenciar essa cena, Camille sentiu um súbito tremor no coração. Ele havia testemunhado inúmeras cerimônias de outorga de títulos e bailes na capital imperial, visto os aplausos fingidos e as falsas congratulações dos nobres. Mas ele nunca tinha visto um senhor de qualquer território ser acolhido com tanto respeito genuíno e entusiasmo fervoroso por todo o seu domínio como Luís Calvino. Esse sentimento popular é aterrador. Nesse momento, embora ainda mantivesse a postura de enviado especial na superfície, um medo indescritível surgiu em seu coração. Sua conivência com a Guilda da Prata foi exposta. Luís Calvino não abandonou imediatamente a farsa, mas colocou o aviso bem diante de si. Isso significava que ele ainda tinha valor e pelo menos por enquanto estaria seguro. Ele engoliu em seco, forçando-se a se acalmar. Fique calma, Camille. Enquanto você estiver viva, poderá se movimentar. Os tambores soaram novamente e a cerimônia de outorga de grau teve início oficialmente. Camille desdobrou lentamente o édito imperial, sua voz se elevando abruptamente com um toque de fervor. Por ordem de Sua Majestade o Regente, Luís Calvino é promovido a Conde do Império de Ferro e Sangue, com efeito a partir de hoje.
Assim que terminou de falar, ele pegou a espada longa imperial e tocou levemente nos ombros de Luís Calvino. A espada brilhava friamente reluzindo à luz do sol, simbolizando a proteção da região norte e a defesa da autoridade imperial. Imediatamente um assistente apresentou o édito imperial e o anel com o dragão gravado. Camille concedeu-lhes os títulos a Luís Calvino, dizendo: esta é a autoridade imperial concedida ao Conde da Maré Vermelha para comandar assuntos militares e políticos. Luís Calvino ajoelhou-se e jurou em voz alta: eu, Luís Calvino, prometo minha vida ao Império, proteger a região norte e obedecer às ordens imperiais. Imediatamente uma onda de gritos irrompeu dentro e fora da praça. Lorde Luís, viva a Maré Vermelha! Vida longa ao Conde! As ondas sonoras chocaram-se contra a Praça da Maré Vermelha, persistindo por um longo tempo. Camille mal conseguia esboçar um sorriso, mas seu coração estava gelado. Ele sentiu claramente que aquela não era uma cerimônia de outorga de título imperial, mas sim uma coroação. Esse jovem já havia se tornado o verdadeiro rei da região norte. Capítulo 322. A cerimônia de investidura transcorreu de forma extremamente rápida. A frase simples de Lord Luís, mantenham a simplicidade, levou ao cancelamento de todos os procedimentos complicados. Não houve recitação de poemas pelo sumo sacerdote do ancestral dragão, nem longos desfiles, e até mesmo o banquete comemorativo planejado foi cancelado. Isso fez Bradley franzir a testa profundamente. Em sua opinião, aquele era um novo marco para a Maré Vermelha e deveria ter sido celebrado em grande estilo. Mas mesmo insatisfeito, ele apenas deu alguns conselhos discretos, acabando por suspirar e aceitar. É claro que além de Bradley não havia nenhuma voz dissidente na cidade da Maré Vermelha. Todos os funcionários civis, cavaleiros e até mesmo o povo comum apoiaram incondicionalmente a decisão de Lord Luís. E quanto aos oficiais enviados da capital imperial, seus olhares frequentemente se voltavam para Camille. Enquanto Camille permanecesse em silêncio, eles jamais ousariam apresentar objeções, e o fato era que Camille, naquele momento, não tinha coragem de resistir. Tudo que Lord Luís lhe pedia para fazer, ele fazia, seguindo obedientemente as instruções. Mesmo sem um banquete comemorativo, Camille não reclamou e, em vez disso, secretamente respirou aliviada. Quanto mais cedo terminasse, mais cedo ele poderia deixar esta cidade sufocante. Logo na manhã seguinte à cerimônia, Camille se despediu. Sua justificativa era que ele ainda precisava ir à estação do Sexto Príncipe para ler suas recompensas e sua identidade como enviado especial para a reconstrução do norte. Lord Luís não tentou retê-lo, apenas sorriu levemente e acenou com a mão, sinalizando permissão para que ele se retirasse. A carruagem deu um solavanco para frente na estrada montanhosa coberta de neve. Camille recostou-se na almofada, o suor frio ainda não completamente seco. As cenas dessa viagem se repetiam em sua mente incessantemente. Aquela cabeça, aquele rugido ensurdecedor de aplausos, tudo se transformou em medo, deixando-o com a respiração ofegante. Mas afinal, ele era um homem que havia galgado todos os degraus da hierarquia oficial da capital imperial, e sua mente rapidamente começou a trabalhar. Felizmente, Lord Luís não rompeu os laços abertamente naquele momento, o que significava que ele ainda tinha valor, e enquanto tivesse valor, ele poderia sobreviver. Pensando nisso, ele exalou lentamente um ar turvo, seus olhos gradualmente recuperando a frieza. Que assim seja, já que Luís precisa de mim, fingirei ser submisso. Talvez quando eu encontrar o Sexto Príncipe, haja uma saída. A situação do Império é complexa agora, e sempre haverá alguém que precise de um peão como eu. Afinal, já circulavam rumores na capital imperial de que as novas estrelas gêmeas do norte eram Luís da Maré Vermelha e o Sexto Príncipe, Asta. Já que a cidade da Maré Vermelha conseguiu alcançar tamanha prosperidade, então Sua Alteza Asta como príncipe naturalmente não ficaria muito atrás. O coração de Camille ainda tremia, mas ele usou esse cálculo à força para se envolver numa armadura extremamente fina. A carruagem prosseguiu sua jornada na distância com o vento e a neve uivando lá fora e o mundo desolado. Território do Dragão de Gelo, o domínio do Sexto Príncipe. Mais de meio ano havia se passado desde o desastre bárbaro, e tênues fios de fumaça de cozinha subiam esparsamente das ruínas carbonizadas. Ao lado das muralhas da cidade em ruínas, novas casas de madeira surgiram, e na terra árida, as pessoas replantavam, mesmo que a colheita fosse escassa. As condições aqui continuaram difíceis, mas Asta não desistiu por causa disso. Ele supervisionou e coordenou pessoalmente, apoiando gradualmente o território, e um novo grupo de deslocados se reuniu ao seu redor. E agora o maior desafio continuava sendo a alimentação e o abastecimento. Inicialmente, a cidade da Maré Vermelha enviou um lote de grãos e tecidos, ajudando-o a superar a fome imediata. Mas desde que foi nomeado enviado especial para a reconstrução do norte, a ajuda da Maré Vermelha diminuiu visivelmente. Seus subordinados reclamaram que a Maré Vermelha estava deliberadamente reprimindo Sua Alteza o Príncipe. Mas Asta não ficou zangado, em vez disso demonstrou gratidão. A luta entre nobres é inerentemente sangrenta. Mesmo assim, Lord Luís já se mostrou muito generoso ao continuar recebendo ajuda material. Além disso, a capital imperial já havia prometido que antes da chegada do inverno, um grande carregamento de suprimentos chegaria ao seu território para que ele os distribuísse. Esses suprimentos seriam a oportunidade dele de reverter a situação, aliviar a escassez de alimentos e conquistar o apoio da nobreza. Assim, quando a equipe de transporte finalmente chegou ao território do Dragão de Gelo, Asta ficou em frente ao armazém, observando carroça após carroça de mercadorias sendo descarregadas lentamente, com uma certa expectativa no coração. Mas quando ele entrou pessoalmente no armazém, sua esperança foi imediatamente destruída. A quantidade de grãos empilhados no armazém representava apenas uma pequena fração do que ele havia estimado inicialmente.
O quê? O que é isso? Asta murmurou em voz baixa com os olhos escurecendo. Ele estava mentalmente preparado para a possibilidade de que alguns desses suprimentos fossem desviados pelos funcionários da capital imperial, já que esses nobres nunca perdiam nenhuma oportunidade de explorar. Mas ele não esperava que a quantidade real de grãos transportada para o território do dragão de gelo fosse tão pequena. Algumas centenas de sacos de grãos, o suficiente apenas para alimentar algumas centenas de pessoas por alguns dias. E o resto eram apenas alguns panos gastos e algumas caixas do que parecia ser carne seca mofada. A maior parte das mercadorias no armazém não tinha praticamente nenhum valor. O que está acontecendo com você? Asta virou a cabeça, o rosto pálido, e questionou friamente a pessoa responsável pelo transporte. Essa é a enorme quantidade de suprimentos que você prometeu? O responsável baixou a cabeça, sem ousar encará-lo. Vossa Alteza, é que houve um problema durante o transporte. As estradas no norte estavam bloqueadas e muitos suprimentos não conseguiram chegar até nós sem problemas. Ao ouvir isso, a raiva de Asta aumentou ainda mais, e ele quase não conseguiu resistir à tentação de avançar e agarrar a gola do homem. Seu mentor, Seifer, deu um passo à frente e falou calmamente. Vossa Alteza, por favor, acalme-se. Asta virou-se bruscamente, com os olhos cheios de decepção e raiva. Me acalmar? Como posso me acalmar? Essas coisas quebradas vão me sustentar durante o inverno? Essa comida não dá nem para alimentar metade da população do território do dragão de gelo. Seifer analisou calmamente. De fato, houve um problema com o transporte. Em primeiro lugar, existe a obstrução da passagem norte. Mas a principal razão ainda é a corrupção do Império, que causou o atraso desses suprimentos. Além disso, as pessoas na capital imperial simplesmente não tinham a intenção de cumprir sua promessa. É provável que o regente também não tenha dado importância ao futuro do norte. A expressão de Asta ficou ainda mais feia. Então, como vamos sobreviver a este inverno? Seifer suspirou. Na pior das hipóteses, depois do inverno, metade da população do território do dragão de gelo morrerá. Tudo o que podemos fazer é garantir nosso próprio bem-estar. Quanto aos outros, não podemos controlá-los. Asta permaneceu em silêncio por um longo tempo. Esses suprimentos não eram suficientes para sustentar seu povo. Não conseguiam suprir nem metade de suas necessidades. É claro que ele não se importava se pessoas comuns morressem de fome no inverno. Elas eram meramente ferramentas, peões para trocar por mais poder para si mesmo. O que realmente preocupava Asta era como maximizar esses recursos alimentares limitados para conquistar seus aliados. Preciso acumular influência suficiente em pouco tempo, murmurou Asta para si mesmo. Esses grãos não devem ser todos entregues ao povo comum. Apenas uma pequena quantidade pode ser dada a eles. O restante deve ser usado para negociar com os nobres. Ele pensou nesses aliados. Sem suprimentos suficientes, aqueles que o apoiavam se voltariam imediatamente para Lord Louis. É hora de pensar em como distribuí-los. Asta baixou ligeiramente a cabeça, um lampejo de frieza brilhando em seus olhos, já calculando seu próximo movimento. Distribuam grãos a esses nobres, ofereçam-lhes garantias suficientes em troca de seu apoio. Ele deu um sorriso autodepreciativo. Quanto às pessoas comuns, se o destino delas é ruim, quem pode culpá-las? Seifer olhou para ele, seus olhos carregando um indício de significado mais profundo. Era uma vez essa criança ainda tinha um toque de inocência, sempre querendo fazer seu povo viver melhor, pensando nas responsabilidades da família real. Contudo, após chegar ao norte, Asta gradualmente se libertou das amarras da capital imperial e começou a controlar seu próprio destino. Ele se transformou de um príncipe idealista em um senhor sereno. Ele aprendeu a elaborar estratégias e a maximizar os recursos que tinha em mãos para convertê-los em seu próprio poder. Mas o coração de Seifer não guardava muita decepção. Em vez disso, havia mais um sentimento de reconhecimento. O jogo do poder nunca foi algo que o puro idealismo pudesse controlar. A determinação de Asta era exatamente a qualidade que ele precisava ter. Seifer virou-se lentamente e saiu, aprovando silenciosamente a decisão de Asta em seu coração. Acima da cidade da Maré Vermelha, o vento frio agitava a lona. Ao redor da Praça da Maré Vermelha, os armazéns estavam abarrotados de pesados sacos de grãos, caixas de madeira cuidadosamente organizadas, grossos fardos de pele de animais e barris de ferro brilhantes. Os suprimentos ainda não haviam sido distribuídos, mas a situação já estava organizada. Pat carregava um monte de pacotes e os deixou cair pesadamente atrás do balcão de distribuição. Assim que os colocou no chão, uma sensação de formigamento percorreu sua palma. Ele ofegava, tirou as luvas para descansar um pouco, mas seu olhar involuntariamente se voltou para a caixa de madeira aberta a seus pés. Se isso fosse no território do Barão Preston, até um cavaleiro teria que esperar até a festa da colheita para provar. Mas tem tanta coisa aqui, murmurou Pat para si mesmo, incrédulo. Dentro da caixa havia sacos de trigo dourado cuidadosamente amarrados, cada um selado com linho fino e envolto em 2 voltas de corda de couro de vaca, com uma etiqueta vermelha fixada na parte superior. Chocado só por ver algumas coisas boas? Perguntou uma voz animada vinda de perto. Pat ergueu os olhos e viu o homem de meia-idade chamado Jack, desarrumado, mas cheio de vigor, usando até um par de botas de couro. Seus sapatos, disse Pat, surpreso. Jack sorriu, levantando o pé. Demos a nós, veteranos da Maré Vermelha, ontem, direto da oficina do sapateiro. Couro bovino de primeira qualidade, não escorrega na neve e não deixa o vento passar quando pisamos em cabeças de bárbaros. Pat fez uma pausa, ainda surpreso. Isto é bom demais, não é? Isto é bom? Jack bufou, levantando a mão para apontar para o armazém. Vá ver aquelas cestas de carne seca e peixe defumado lá dentro. E os pacotes de carne salgada, rabanete em conserva e cogumelos secos que foram lacrados esta manhã.
Nossa equipe é responsável por embalar um para cada família. Pat ficou em silêncio por um momento, olhando para a longa fileira de carroças de madeira totalmente carregadas não muito longe dali. Estas também são. Para todos na cidade? Todo mundo ganha um pouco. Jack se inclinou para mais perto, baixando a voz, e não é só isso. Crianças e idosos ganham um pacote extra, um pacote subsidiado com um rótulo azul. Pat ficou sem palavras por um momento. Ele costumava ser um homem livre, dono de terras e até de 3 vacas. Em anos anteriores, podia até dar pequenos presentes ao cobrador de impostos. Embora a vida ainda fosse difícil e ele passasse fome no inverno, o desastre bárbaro destruiu tudo. Há 6 meses, ele fugiu para a cidade da Maré Vermelha. Por ser alfabetizado e ter experiência em gestão, foi promovido de forma excepcional a um cargo de oficial de suprimentos. Hoje foi a primeira vez na vida que ele realmente vivenciou a distribuição pública de grãos. Não havia funcionários gritando, subordinados roubando ou camadas de deduções. Apenas carrinhos de compras com produtos pré-embalados, listas organizadas e um grupo de pessoas sorridentes trabalhando. Jack deu um tapinha no ombro de Pat, com um toque de orgulho no sorriso. Não tínhamos esse tipo de tratamento há alguns anos. Naquela época eu ainda era um escravo. A melhor refeição no inverno consistia em 2 tigelas de sopa de legumes secos. Se você conseguisse pescar alguns pedaços de ossos cozidos na sopa, isso era considerado uma bênção do ancestral dragão. Não morrer congelado ou de fome já era uma bênção. Pat hesitou, prestes a oferecer consolo, mas não encontrou nenhum traço de ressentimento nos olhos de Jack. Em vez disso, seu olhar brilhava com orgulho. O próprio Lord Louis me comprou no mercado de escravos. Jack disse isso, endireitando as costas com o queixo ligeiramente erguido. Naquele dia eu estava magro como lenha deitado no chão, e ele me deu o primeiro pedaço de pão. Ele sorriu, revelando uma boca cheia de dentes amarelados. Vejam só, este armazém, estes suprimentos e toda esta cidade da Maré Vermelha. Eu estou com Lord Louis desde o primeiro dia, construindo este lugar pouco a pouco a partir de um terreno baldio. Sou um veterano. Vocês, recém-chegados que chegaram depois, talvez não entendam as dificuldades que enfrentamos naquela época e o quão bom é Lord Louis. Pat deu uma risada irônica. Este homem estava claramente demonstrando sua antiguidade, e fazendo isso com confiança e sem disfarce. Ele queria retrucar, dizendo que afinal, fora um homem livre com terras e vacas, então como poderia ser inferior a alguém que fora escravo? Mas Pat de repente se lembrou dos invernos antes de vir para o território da Maré Vermelha. Mesmo quando ainda possuía terras e gado, a vida não era necessariamente boa. Suas vacas estavam tão magras que suas costelas eram claramente visíveis, e sua casa estava tão vazia que ele podia ouvir os ratos correndo por todos os lados. Todos no território se revezavam para comer mingau ralo, e conseguir comida seca era motivo de comemoração. Na época mais fria, ele chegou a ver pessoalmente o irmão do vizinho morrer congelado dentro de casa. Naquela época, ele se considerava uma pessoa de status, um homem livre superior a um escravo. Mas agora, olhando para as montanhas de trigo, carne seca e carvão, e para aqueles antigos escravos usando botas novas, Pat finalmente percebeu que a identidade de um homem livre poderia não ter valor algum. O que realmente determinava se você podia viver com dignidade era em qual território você se encontrava. Um pensamento absurdo e arrepiante surgiu silenciosamente. Se ao menos ele soubesse, não deveria ter se apegado àquelas terras devastadas. Se tivesse fugido para a cidade da Maré Vermelha antes, estaria vivendo de forma muito mais digna agora. Mas falando sério, este ano é realmente o melhor ano. As palavras de Jack trouxeram Pat de volta aos seus pensamentos. Olha ali. Jack levantou a mão e apontou para o lado. Os armazéns estão quase transbordando. Até o Bradley comentou que foi uma sorte terem expandido eles antes, senão estariam amontoados na praça agora. Pat seguiu o olhar dele e viu dezenas de adolescentes carregando lenha e fardos de peles de animais, correndo de um lado para o outro. Esses eram estudantes da cidade da Maré Vermelha, que se voluntariaram para ajudar no transporte de suprimentos nos últimos dias. Observando as carroças cuidadosamente empilhadas com madeira, sacos de grãos, caixas de remédios e os casacos de pele e botas de couro produzidos nas oficinas, Pat não conseguiu conter a curiosidade e perguntou em voz baixa, mas, será que todas essas coisas serão mesmo distribuídas? Jack ouviu isso, não respondeu imediatamente mas olhou para a multidão agitada, seu olhar tornando-se subitamente mais sério. Lord Louis disse e ele baixou a voz, como se imitasse o tom habitual de Lord Louis. Só se as pessoas estiverem bem alimentadas, agasalhadas e dispostas a ficar, é que esta cidade continuará a existir. Capítulo 323. Chegou a hora da distribuição anual de suprimentos, mas a Praça da Maré Vermelha não estava movimentada. Este ano, a população da cidade estava muito grande. Se todos tivessem que ficar na fila, causaria um congestionamento de 3 dias e 3 noites. Então Louis ordenou que os suprimentos fossem entregues de porta em porta por pequenas equipes lideradas por agentes de abastecimento locais. Pat e Jack estavam entre eles, empurrando um carrinho de madeira, contornando a parte de trás do armazém pelo caminho nevado e entrando no canto sudeste da cidade da Maré Vermelha. Essa área tinha uma altitude ligeiramente menor, e as casas eram cabanas de madeira semi-subterrâneas construídas às pressas há 3 anos. Mas não eram exatamente rústicas, suas coberturas eram feitas de palha grossa e peles de animais, proporcionando proteção contra o vento e isolamento térmico. Tubos de ventilação emitiam jatos de ar quente, exalando uma sensação de solidez terrena. Jack levantou a lona coberta de geada, revelando uma lista com os números das casas marcados e explicou.
Esta área é habitada principalmente por refugiados que chegaram à cidade com a onda de refugiados há 6 meses. A cidade da Maré Vermelha estava com falta de trabalhadores, então eles foram autorizados a se instalar aqui. Caso contrário, este lugar teria sido demolido. Pat assentiu com a cabeça, levantou a mão e bateu na primeira porta de madeira. Quem é? Perguntou uma voz rouca vinda de dentro. Diretamente do salão de assuntos políticos. Chegaram os suprimentos de inverno, gritou Jack elevando a voz. Com um rangido, a porta foi empurrada e aberta. Uma mulher de meia-idade curvada olhou para fora. Ao ver uma grande sacola com vários itens, seu rosto expressou incredulidade. Isso é para nós? Sim, este é o pedido de Lord Louis. Jack colocou o pacote na porta. Um por residência, e este é apenas o primeiro lote. O segundo lote será distribuído em 15 dias. Dentro da caixa há trigo, carne seca, pães de cogumelo e carne salgada. Sua casa tem um selo azul, então você também recebe um pacote de subsídios. A mulher ficou atônita por um longo tempo, com os olhos vermelhos. Ela se agachou e abraçou o pacote contra o peito, murmurando incessantemente, a vida está ficando cada vez melhor. Ela tremeu ao se virar e voltar para dentro de casa. Imediatamente houve uma comoção lá dentro, e logo várias crianças apareceram. Embora suas roupas fossem velhas, seus olhos brilhavam intensamente. Eles pularam e gritaram, obrigado, obrigado, território da Maré Vermelha. Obrigado, Lord Louis. Obrigado, Sol do Norte. Jack não conseguiu conter o sorriso e respondeu em voz baixa, siga o Senhor, e dias melhores ainda virão. Pat não disse nada, apenas olhou para aqueles rostinhos sujos, sentindo de repente o pacote em seus braços ficar muito mais pesado. Eles então caminharam mais para dentro da casa e em quase todas as residências, ouviam um suspiro incrédulo. Isto é tudo para nossa família? Isso não é tudo? Tem outro lote? Lord Louis, verdadeiramente um emissário do ancestral dragão. Aqueles sacos de grãos, carne seca, caixas de remédios e pacotes de peles de animais poderiam custar o equivalente a vários meses de salário se comprados em pequenas porções em outro lugar, mas ali eram entregues em carroças diretamente em suas portas. Mais surpreendente ainda era que Jack sempre enfatizava, este é apenas o primeiro lote. Haverá também outras porções no meio e no final do inverno. Vocês não passarão fome. Uma frase em particular sempre trazia lágrimas de alívio aos olhos de toda a família. Pat observava de lado, com o coração acelerado como uma onda. Ao entrar nessas casas e ver as mãos trêmulas das pessoas aceitando suas rações, ele percebeu mais uma vez que no contexto do norte pós-desastre, uma vida digna havia se tornado o presente mais luxuoso. Na 7ª casa, o sol já se punha. Era uma velha casa de madeira, onde uma senhora de mais de 50 anos estava sentada no degrau da porta, tomando sol de olhos fechados. Os suprimentos chegaram, gritou Jack. A velha abriu os olhos, viu o emblema da Maré Vermelha nas roupas deles e imediatamente se levantou tremendo. É para mim? Pat assentiu com a cabeça e colocou o pacote de suprimentos na porta. A velha senhora agachou-se e abriu a bolsa lentamente. A luz do sol penetrava nos sacos cuidadosamente embalados contendo trigo, peixe defumado, vegetais e até mesmo um frasco de remédio para resfriado. Ela fez uma pausa por um instante, e então seus olhos ficaram vermelhos. Já vivi mais de 50 anos. Esta é a primeira vez que um senhor me dá comida, em vez de atirar de mim, murmurou ela suavemente. Seus dedos tremiam enquanto ela cuidadosamente colocava cada pacote de volta na sacola, amarrando bem a abertura e em seguida dando um nó adicional. Não me atrevo a deixar os vizinhos verem, senão eles podem pegar, e eu não conseguiria recuperar. Ah, isso não é um sonho, é? Ao ver isso, Pat ficou sem palavras por um momento. Ele se lembrou subitamente de sua mãe. Ela havia tido febre devido a um resfriado alguns anos antes. Pat gastou uma fortuna para convidar o médico do senhor, que apenas disse, você ficará bem se superar isso. Mas ela não conseguiu. Se naquela hora ele tivesse conseguido um frasquinho de remédio tão pequeno. Pat permaneceu em silêncio por um longo tempo, sentindo um nó doloroso no peito. De repente, como se lembrasse de algo, a velha senhora ergueu os olhos e perguntou com um semblante bondoso, ouvi dizer que o filho do senhor está para chegar? Pat assentiu com a cabeça, mas antes que pudesse falar, Jack sorriu e interrompeu, sim. Nosso futuro jovem mestre do território da Maré Vermelha está prestes a nascer. A velha senhora contemplou o céu nevado cada vez mais carregado lá fora, ergueu lentamente a mão e, com devoção, fez um antigo gesto de fé dos ancestrais dragões sobre o peito. Que essa criança nasça em segurança e seja tão grande quanto seu pai. Tarde da noite, o castelo de terra bem no centro da cidade da Maré Vermelha era iluminado pelas chamas inextinguíveis das fornalhas. Emily, grávida de 10 meses com a barriga grande e redonda, recostou-se silenciosamente em uma cadeira de madeira junto à lareira. Ela olhou para o teto. Embora aquele fosse o cômodo onde se sentia mais à vontade, seus olhos ainda carregavam uma profunda ansiedade. Ele tem se mexido bastante hoje, murmurou ela suavemente, acariciando lentamente a barriga. Ele está com medo do frio ou já quer sair e ver o mundo? Louis, ao lado dela, usava um casaco de algodão, parecendo menos um lorde e mais um marido comum à espera do nascimento do bebê. Perguntei à Lady Helena, disse ele, cobrindo Emily novamente com o cobertor. Ela disse que é um sinal normal. Esta criança está apenas muito enérgico. Emily sorriu, mas não conseguiu esconder uma leve lágrima no canto dos olhos. Você está muito nervoso? Nervosa. Louis sentou-se ao lado dela, segurando sua mão. De manhã cedo, a neve ainda caía e o frio do norte penetrava pelas grossas paredes. Mas a sala de parto da Maré Vermelha, instalada no castelo principal, já havia sido aquecida. Esta era uma sala de parto organizada de acordo com os antigos costumes aristocráticos imperiais, supervisionada pessoalmente pela velha médica Helena, que viera da cidade da Alabarda de Gelo como parte do dote.
Foi ela quem pessoalmente deu à luz Emily, e agora ela colheria mais uma vez a continuação dessa linhagem. Dentro do quarto, as cortinas estavam bem fechadas, o fogo da fornalha ardia intensamente e um incenso calmante feito de folhas de videira queimava num incensário no canto, enchendo o ar com um aroma ligeiramente adstringente, mas suave. Emily já estava deitada na cama, vestida com uma camisola de parto folgada, encostada em almofadas grossas, inalando silenciosamente a fragrância medicinal. Talvez fosse o calor da fornalha, ou talvez o ritmo constante do feto em seu útero, que a impedia de se sentir tão nervosa quanto imaginava. Ao ver sua madrasta entrar na sala, ela até sorriu gentilmente e estendeu a mão para ela. Mãe, você veio. Lady Helena era madrasta de Emily, mas era tão meticulosa e atenciosa quanto uma mãe biológica. Assim que entrou na sala, verificou imediatamente cada detalhe de toda a sala de parto. Os lenços umedecidos com álcool foram trocados? A faca para cortar o cordão umbilical foi fervida? Quem preparou o incenso? Helena respondeu gentilmente. Tudo está correndo conforme o planejado. Conto com você, disse Helena em voz grave, e então olhou para Emily novamente. Antes que ela pudesse falar, Emily apertou delicadamente a mão dela. Estou bem, de verdade. Emily sorriu, olhando para ela. Com você e Helena aqui, me sinto muito à vontade. Helena fez uma pausa. De repente, percebeu que Emily não era mais a garotinha que precisava ser protegida. Louis estava parado no corredor, do lado de fora da porta com o olhar fixo nela, como se tentasse penetrar as camadas de madeira espessa com a visão. Sussurros e movimentos fracos vinham de trás da porta. Eram as médicas se preparando. Era Helena quem estava dirigindo. Segundo o antigo costume imperial, os homens não tinham permissão para entrar na sala de parto antes do nascimento da criança, pois isso traria infortúnio. Mesmo que o parto transcorresse sem problemas, traria desastre mais tarde. Como um transmigrante, Louis certamente não acreditava nessas superstições. Mas, embora Emily não fosse supersticiosa, ela ainda conservava alguns costumes transmitidos através das gerações no Império. Louis nunca tinha entrado na sala de parto não por tradição, mas simplesmente para tranquilizar Emily. 3 dias antes, o sistema diário de inteligência já havia previsto que mãe e filho estariam bem hoje. Daqui a 3 dias, o primeiro filho de Louis Calvino nascerá sem problemas. Mas ele ainda não conseguia ficar completamente tranquilo, afinal, a inteligência profética podia falhar. Então ele ficou imóvel, até mesmo prendendo a respiração, esperando que aquele momento chegasse. Uau! Até que um grito claro ecoou. Não foi um lamento dilacerante, mas uma declaração de vida alta e poderosa, como um raio de sol da manhã que atravessa uma longa noite. Quase simultaneamente, um grito alto de uma médica veio de dentro. Um menino. Mãe e filho estão a salvo. Louis, parado à porta, levou um instante para reagir. Ele expirou lentamente, suas sobrancelhas relaxaram ligeiramente e seus ombros se soltaram. Ele deu um passo em direção à porta, ergueu a mão e bateu suavemente na porta aberta. Imediatamente alguém respondeu de dentro. Era a jovem médica, com o rosto ainda radiante de alegria indescritível. Senhor, pode entrar. Louis assentiu com a cabeça e entrou na sala de parto. Perto da cama, vários membros da equipe médica entregavam um embrulho recém-lavado à camareira. Emily havia sido acomodada novamente e encostada em almofadas grossas, o rosto pálido, mas com um sorriso. E na cama estava um bebê pequeno, bem enrolado em mantas. O bebê cantarolava baixinho, não chorava, apenas franzia o nariz de vez em quando, como se estivesse se adaptando a este mundo. Louis parou ao lado da cama, olhando para a criança. Era um embrulho de vida quente, com as feições ainda não formadas, a pele levemente avermelhada, os olhos fechados e o narizinho se mexendo de vez em quando. Louis olhou para a criança, prendendo a respiração inconscientemente. Ele havia imaginado essa cena inúmeras vezes. Mas quando o momento realmente chegou, ele se viu incapaz de proferir uma única palavra. Ele tentou estender a mão e pegar a criança. Ela era muito leve, quase irreal, como uma bola macia de algodão contra o seu peito. Instintivamente, ele apertou um pouco mais o aperto, segurando a criança com mais segurança. Então, uma alegria que ele nunca havia conhecido preencheu lentamente seu coração. Nesse instante, a voz suave de Lady Helena soou ao seu lado. Deu um nome a ele. Louis olhou para ela, depois para Emily, que ainda estava fracamente apoiada na cama. Ela olhava para ele, com o olhar cansado, mas também sorrindo. Louis assentiu com a cabeça e, sem hesitar um instante, disse: vamos chamá-lo de Altas. Altas Calvin. Ele fez uma pausa, confirmando novamente, significando a aurora que surge, aquele que traz esperança das trevas. Emily sorriu suavemente, sem desviar o olhar do bebê em seus braços. Helena ficou ao lado dela, olhando para o menino recém-nascido, e assentiu suavemente. É um bom nome. Ao ouvirem o choro claro do bebê, os criados e guardas que estavam em silêncio solene do lado de fora da sala de parto finalmente soltaram um suspiro de alívio. Alguns cochichavam, outros tinham os olhos vermelhos, mas todos se contiveram para não fazer barulho, com medo de perturbar quem estava dentro da sala. Bradley estava parado no final do corredor, sua expressão geralmente calma e impassível agora demonstrando uma alegria visivelmente maior. Logo em seguida, uma empregada doméstica se aproximou apressadamente e sussurrou em seu ouvido. Mãe e filho estão a salvo, é um menino. Bradley acenou levemente com a cabeça, depois se virou e caminhou em direção ao jovem cavaleiro que esperava junto ao pilar de madeira. Vai-o. Aqui. Vai-o permaneceu ereto e imponente, mas sua expressão não conseguia esconder a excitação e o nervosismo. O tom de Bradley era inequívoco. Primeiro, vá até a torre e toque o sino 3 vezes, depois vá até a corregedoria e instrua-os a redigir imediatamente um comunicado. Esta noite, toda a cidade da Maré Vermelha precisa saber desta notícia. Vai-o engoliu em seco, confirmando suavemente. É um menino, certo? Bradley assentiu com a cabeça, seu tom de voz incomumente suave por um instante. Um menino.
Mãe e filho estão a salvo. O filho mais velho de Lord Louis, altas. Vai-o assentiu pesadamente com a cabeça, depois se virou e saiu correndo. Logo em seguida, o sino da torre principal do castelo tocou. Dom. O primeiro som, profunda e cristalina, atravessou o vento e a neve, ecoando sobre a cidade da Maré Vermelha. Dom. O segundo som. As pessoas em todas as ruas e vielas pararam de trabalhar simultaneamente. Quer fossem artesãos testando máquinas a vapor em oficinas, trabalhadoras separando ervas medicinais em galpões ou equipes de estudantes movendo caixas de madeira na Praça da Maré Vermelha, todos olhavam para cima. Dom. Seguiu-se o terceiro toque do sino. 3 toques consecutivos, o sinal tradicional da Maré Vermelha. Algo significativo aconteceu. Nasceu o jovem mestre. Os primeiros a reagir foram os funcionários do Gabinete de Assuntos Políticos. Ao ouvirem a notícia, saíram correndo pelo portão principal, percorrendo ruas e vielas para espalhar a boa notícia por todos os distritos. Da Praça da Maré Vermelha à oficina de carpintaria, depois à oficina de peixe defumado, da oficina de tecelagem ao quartel de defesa da cidade, até o novo celeiro em construção no lado norte. Cada vez mais pessoas paravam o que estavam fazendo, perguntando e confirmando umas com as outras, espalhando a notícia de 1 para 10, depois de 10 para 100. Assim, toda a cidade da Maré Vermelha pareceu pegar fogo. Um artesão na oficina do ferreiro tirou as luvas. Nosso Senhor finalmente tem um herdeiro. Uma velha senhora que morava na esquina abriu a janela, olhando para a torre distante de onde o sino ecoava, emocionada demais para conter a voz. Graças a Deus, finalmente temos um pai. Não se tratava do filho de algum nobre, mas sim do filho do grande Lord Louis. Ele foi o homem que lhes permitiu sobreviver às ruínas, o homem que lhes deu comida, botas e uma vida digna. Algumas pessoas ficaram com os olhos vermelhos, outras riram alto. Eles se alegraram por seu senhor e se alegraram por si mesmos, porque a partir de hoje, esta cidade que eles construíram com as próprias mãos tinha um futuro. Capítulo 324. Na Rua do Peixeiro, no canto noroeste da cidade da Maré Vermelha, um complexo de edifícios baixo, porém imenso, fumegava com vento frio. Ali funcionava a oficina de peixe defumado da Maré Vermelha, atualmente uma das 3 principais indústrias da cidade. O peixe defumado produzido aqui diariamente não só abastecia todo o território da Maré Vermelha, como também era vendido para o território do Sul através das rotas comerciais da Guilda dos Mercadores Calvin, sendo inclusive reverenciado pelos nobres do Sul como uma iguaria rara do Norte com vendas excepcionalmente boas. Nos últimos dias que antecederam as férias de inverno, a oficina fervilhava de atividade. Lavar o peixe, eviscerá-lo, salgá-lo, pendurá-lo e defumá-lo. Cada processo avançava em sequência, com o vapor e a fumaça do carvão se entrelaçando em uma névoa quente, e o calor carregando um aroma defumado que se espalhava pelo ar. No lado oeste da fábrica, uma operária de meia-idade estava agachada perto de um forno fumegante, verificando a temperatura das prateleiras. Ela usava um lenço de tecido grosso, seus movimentos eram precisos e eficientes. Estava envolta num casaco de pele de carneiro distribuído pela oficina da Maré Vermelha, com as mangas arregaçadas até o joelho, e as mãos estavam manchadas de sal e óleo de peixe. Seu nome era Ailey, ela era líder de equipe na oficina de peixe defumado e uma das moradoras originais da Maré Vermelha. 4 anos atrás, quando os bárbaros saquearam o norte, a aldeia original de Ailey foi destruída da noite para o dia. Ela fugiu sozinha para a floresta com seu filho de 10 anos, Vai-o, onde se esconderam por 3 dias, mas acabou sendo capturada por traficantes de escravos devido à fome e ao frio. Eles foram levados para o mercado de alabarda de gelo como mercadorias, e ela já estava preparada para o pior. Mas naquele dia chegou um jovem de capa preta, era Lord Louis. Ele não disse nada, simplesmente comprou todo aquele grupo de pessoas, incluindo ela e Vai-o. Ele não apenas os comprou, mas também lhes deu comida, trabalho, roupas e até mesmo casas próprias. Passaram-se 4 anos e agora ela era supervisora na oficina de peixe defumado da Maré Vermelha, considerada parte da classe abastada do território da Maré Vermelha. Seu maior orgulho era seu filho, que agora era um cavaleiro da guarda pessoal do Senhor da Maré Vermelha. Quando outros mencionavam Vai-o, ficavam cheios de inveja por ele ter um filho tão promissor. Faltando 3 ou 4 dias para o feriado de inverno, a agenda de hoje ainda estava lotada. Os jovens da fábrica já estavam em contagem regressiva para o feriado, murmurando: vai ter mel nos suprimentos de inverno? Desta vez deve ser a vez do nosso grupo ganhar botas de couro, e de vez em quando, às escondidas, quebravam um pedaço de peixe defumado para provar. Mas Ailey não tinha tempo para essas distrações. Ela ficou ao lado do fogão a carvão, monitorando a temperatura enquanto cutucava habilmente o carvão úmido com uma pinça de ferro. De tempos em tempos, ela dava ordens. A terceira camada à direita está com aquecimento irregular. Troquem essa salmoura de novo, não está fresca. O fogo do fogão crepitava e uma leve fumaça branca subia do telhado. Nesse instante, o sino tocou. Dom. Curto e profundo, mas alto o suficiente para penetrar toda a cidade. Todos os trabalhadores da oficina de peixe defumado pararam simultaneamente seus movimentos, e alguns até olharam para o teto, como se pudessem ver através das pesadas vigas de madeira. O segundo e o terceiro toque seguiram-se imediatamente. São 3 anéis, alguém sussurrou. É algo sério, comentou outra pessoa. Será que aconteceu alguma coisa na cidade? Ailey ficou parada perto do fogão. Seus movimentos pararam, e uma frase que Vai-o havia deixado escapar há meio mês, quando chegou em casa para jantar, de repente passou por sua mente. A senhora está prestes a... Seus olhos brilharam, e uma excitação inegável espalhou-se por seu rosto sujo e manchado de óleo. É, o filho de Lord Louis? Nasceu?
Nesse instante, ouviram-se passos de cascos do lado de fora. Um cavaleiro da Maré Vermelha galopou até parar no portão da fábrica, anunciando em voz alta: "O filho do Senhor nasceu hoje. Mãe e filho estão a salvo." Assim que sua voz se calou, houve um momento de silêncio, seguido por uma explosão de aplausos. Ele nasceu. O jovem mestre nasceu. Que maravilha, a senhora está a salvo, graças a Deus. Aili não disse nada, apenas soltou um longo suspiro. Terminem o que estão fazendo e parem de trabalhar. Já fizemos o suficiente por hoje. Vão cedo amanhã, não percam a cerimônia do jovem mestre. Na manhã seguinte, as pessoas se reuniram espontaneamente, em grupos de 2 ou 3, em frente à Praça da Maré Vermelha para comemorar. Inicialmente havia apenas dezenas de pessoas, mas em menos de meia hora, a multidão cresceu para milhares. Os carpinteiros trouxeram pequenos berços, os ferreiros ofereceram pulseiras feitas à mão. Os caçadores apresentaram peles de raposa prateada recém-esfoladas e as avós trouxeram feixes de ervas secas, dizendo que elas podiam afastar o mal e garantir um sono tranquilo. As crianças colocaram suas esculturas de madeira mais queridas no centro da praça, chamando-as de guardiãs do crescimento do jovem mestre. A pilha de objetos a serem abençoados, empilhada no centro da Praça da Maré Vermelha, cresceu cada vez mais, até que as autoridades precisaram organizar seu transporte, com carroças sendo recolhidas e contabilizadas. Bradley relatou a Louis com uma expressão complexa. O número de pessoas excedeu as expectativas. Louis ficou em silêncio por um instante, depois vestiu sua capa carmesim e subiu à plataforma elevada na praça. Ele não fez um longo discurso, apenas olhou para os rostos que o encaravam. Sei que vocês estão aqui por causa do meu filho recém-nascido, e agradeço pelas suas bênçãos. Ele fez uma pausa, seu olhar pousando em uma pequena capa bordada com um sol, e disse: "Seu nome, Orfeu Calvino, simboliza o amanhecer." Assim que sua voz se calou, uma ovação genuína irrompeu na Praça da Maré Vermelha. Viva Orfeu! O alvorecer do norte! O herdeiro do Senhor! Que o jovem mestre cresça são e salvo! Aili estava no meio da multidão, gritando com a voz rouca. Seus olhos estavam cheios de uma luz intensa, sua garganta seca pelo vento frio, mas um fervor que ela mesma não havia percebido brotava de seu coração. Não foi porque o bebê era bonito, nem porque alguém lhe deu dinheiro ou comida. Isso porque ela se lembrava claramente de como ela e seu filho, Vaio, haviam suportado o inverno no mercado de escravos 4 anos atrás, passo a passo. Sem Lord Louis, eles seriam agora figuras insignificantes realizando trabalhos sujos na mansão de algum nobre, talvez congelados ou mortos de fome, com seus nomes esquecidos. Mas agora ela usava um novo casaco de pele feito na oficina, tinha carvão para aquecimento em casa e até mesmo um pequeno grupo de trabalhadores para acomodar. E o filho dela era o guarda pessoal do senhor. Essa torcida não era obediência cega, era uma escolha feita com a memória. Ela olhou para as pessoas ao seu redor, as pessoas da Maré Vermelha em pé na neve com os braços erguidos. Fossem eles moradores indígenas, artesãos do sul ou ex-escravos, todos os rostos irradiavam alegria. Todos os seus aplausos tinham uma origem, suas vidas estavam visivelmente melhorando. Louis, na plataforma, nunca interrompeu a multidão, nem a orientou em voz alta, apenas ficou ali observando em silêncio. Finalmente, ele disse calmamente: "Todos para casa mais cedo, a neve vai começar a cair com força." Quando Aili saiu da praça, já estava quase escuro. Quando estava prestes a entrar na área residencial do centro da cidade, ouviu de repente o som fraco de cascos na neve. Ela se virou e viu Vaio. Ele conduzia seu cavalo, com a capa meio aberta, a franja ligeiramente úmida e os dedos ainda segurando o punho da espada. Mas sua expressão estava muito mais relaxada. "Por que você está voltando agora?" Aili ficou um pouco surpreso, já que não voltava para casa há mais de meio mês para proteger Lady Emily. Lord Louis disse que eu poderia ir para casa esta noite. O jovem cavaleiro coçou a cabeça, sorrindo sem jeito. Ele disse que minha mãe provavelmente está esperando há dias. Aili estava prestes a repreendê-lo, mas as palavras morreram em seus lábios. Ela apenas perguntou: "Você viu o jovem mestre?" Vaio assentiu com a cabeça. Ele ainda não consegue abrir os olhos, mas está muito animado." Ele fez uma pausa e sussurrou: "Eu o protegerei." Ele disse isso com tanta naturalidade como uma promessa, como um juramento. Aili virou a cabeça para olhá-lo, seu olhar suavizando-se. Aquele pirralho aprendeu o senso de responsabilidade por estar com o senhor. O jovem não disse nada, apenas tossiu. Os dois caminharam um após o outro, enfrentando o vento e a neve em direção à casa. Entretanto, no outro extremo do norte, nos arredores do território do Dragão de Gelo, o vento frio varria telhas quebradas e paredes em ruínas. Em comparação com a Praça da Maré Vermelha na cidade da Maré Vermelha, aqui não houve aplausos nem bênçãos. Apenas algumas pessoas envoltas em trapos caminhavam de cabeça baixa pela trilha lamacenta e nevada. Eles carregavam feno, madeira morta e alguns tubérculos nos ombros. Essa era toda a colheita do dia. Poucas casas em toda a aldeia tinham fumaça saindo de suas chaminés. Apenas algumas figuras magras se aglomeravam em volta de um fogão. Eles rodeavam o fogão com expressões vazias, a sopa na panela fumegando, porém tão rala quanto água barrenta, revelando ocasionalmente algumas raízes negras desconhecidas rodopiando no caldo. Um menino encolheu o pescoço, tossindo violentamente, com as bochechas ficando verdes pelo esforço. Sua mãe pegou sua própria tigela, não disse nada, mas silenciosamente despejou a sopa na tigela do filho. Sem queixas, sem reclamações. Eles haviam aprendido a morrer de fome em silêncio. Uma carruagem passou ruidosamente pela estrada gelada e lamacenta, suas rodas abrindo sulcos na neve e na lama. Camille estava sentado no compartimento interno, com as mãos envoltas em pele de vison, mas seu rosto não estava quente. Ele levantou um canto da cortina e olhou para as pessoas lá fora, paradas no vento frio com olhos vazios, e por um momento não soube que expressão fazer.
Parece que não há esperança aqui, murmurou Camille profundamente desapontada. Nesse instante, uma emoção indescritível surgiu em seu coração. Ele não sentia pena, mas sim uma sensação de contraste quase irônico. Ele se lembrou repentinamente da Praça da Maré Vermelha na cidade da Maré Vermelha, 12 dias atrás, onde estava na plataforma para a cerimônia de enobrecimento. E milhares de pessoas gritavam "Viva o Senhor!", com a luz das fogueiras iluminando o céu e os aplausos formando um rugido ensurdecedor. Mas aquelas pessoas diante dele estavam apenas vivas, sem forças para falar, muito menos para aplaudir. Camille desviou lentamente o olhar e recostou-se na almofada macia. Mesmo que temesse Louis, ele tinha que admitir que, quando se tratava de governar o povo, Asta e Louis simplesmente não estavam no mesmo nível. Após algum tempo, a carruagem parou lentamente. Diante deles estava o chamado Escritório Governamental Temporário. Duas antigas residências oficiais foram unidas de forma rudimentar, a tinta cinza recém-pintada nas paredes externas ainda não estava seca, e seu cheiro se misturava com o vento frio. 3 bandeiras estavam hasteadas em frente à porta, a do meio ostentando um desbotado motivo de dragão em tom dourado claro. Pelo menos, eles deram um show, disse Camille, levantando a cortina com um leve toque de sarcasmo nos lábios. Um homem estava de pé sob o pórtico. Seu manto cinza estava amarrado com esmero, seu cabelo arrumado e suas botas brilhando de tão lustradas. Esse era o 6º príncipe, Asta. Apesar de estar de pé ao vento e na neve, sua postura era tão impecável como se estivesse no palácio. Ele deu um passo à frente, exibindo um sorriso perfeitamente apropriado. Lord Camille percorreu um longo caminho, representando a vontade da capital imperial e a esperança na reconstrução do norte. Como eu poderia não cumprimentá-lo pessoalmente? Com isso, estendeu a mão direita. Camille ficou ligeiramente surpresa por um momento, mas logo retribuiu o sorriso e apertou a mão dele. Vossa Alteza Real é muito gentil, estou apenas cumprindo ordens. Ele naturalmente compreendeu a verdadeira intenção por trás dessa recepção pessoal. Sua Alteza Real estava tentando conquistá-lo. Antes da conferência sobre assuntos de reconstrução do norte do ano seguinte, ele precisava desesperadamente garantir a opinião pública e o apoio financeiro da capital imperial. E ele, como inspetor especial, era o meio mais adequado. Mas me mostrando essas coisas, será que eles pensam que sou um idiota que não consegue ver a diferença? Pensando nisso, Camille manteve uma postura respeitosa e educada, sorrindo enquanto seguia Asta para dentro do escritório do governo. A noite envolveu completamente o salão do Conselho do Dragão de Gelo. Por dentro, porém, estava tudo bem iluminado, com a luz da lareira e o aroma das especiarias se entrelaçando numa ilusão acolhedora. Estandartes com padrões de dragão pendiam no alto, e de cada lado sentavam-se nobres ricamente vestidos e seus cavaleiros subordinados. A maioria eram nobres vassalos de Asta, e alguns outros claramente vieram de territórios vizinhos para completar o grupo. Camille olhou em volta e, discretamente, sentou-se à direita do assento principal. A longa mesa de madeira estava polida e brilhando, os talheres de prata estavam cuidadosamente dispostos e a luz das velas dançava nos pratos de prata. Os pratos na mesa eram requintados, carne de veado glaciada com mel, ensopado de cogumelos silvestres, cidra de maçã congelada misturada com açúcar mascavo e uma grande travessa de carne maciça de monstro, claramente algo que pessoas comuns não conseguiriam comer. Sua Alteza Real Asta presidiu pessoalmente e ergueu seu copo. Por mais forte que seja a geada e a neve hoje, isso não impedirá a chegada de Lord Camille. Um brinde a essa confiança no norte e ao desejo de sua reconstrução. Ele não disse mais nada, mas esvaziou o copo. Camille deu um leve sorriso e ergueu seu copo em resposta. Dos pratos aos assentos, dos temperos ao comportamento, todo este banquete foi uma declaração, demonstrando a boa vontade e as capacidades do príncipe para com ele. O inspetor especial, como era de se esperar de Sua Alteza Real, mas, no fim das contas, é forçado demais. Ele não negou o esforço empregado naquele banquete, e podia ver que aquilo era tudo que Asta conseguia reunir, mas era apenas isso. Durante o banquete, os dois conversaram de forma apropriada, discutindo a reconstrução do norte, as políticas da capital imperial e a integração dos antigos nobres, mantendo o equilíbrio entre a cortesia e a formalidade. O comportamento de Asta era elegante, sua postura nobre e impecável. Mas Camille sabia que essa compostura não tinha poder real. O banquete noturno terminou e Camille foi escoltado por um criado até seus aposentos de hóspedes bem decorados. Ao abrir a porta, um lampejo de vermelho chamou sua atenção. Uma caixa de presente primorosamente decorada repousava silenciosamente sobre a mesa em frente à lareira, como se tivesse acabado de ser entregue. Ele fez uma pausa, seus olhos piscando quase imperceptivelmente. A ele é sensato, riu baixinho, mas não se aproximou imediatamente. Porque no fundo da sua mente, ele se lembrava involuntariamente do momento em que uma caixa de doces se abriu e uma cabeça humana vermelho-sangue apareceu diante de seus olhos. De repente, suas palmas ficaram geladas. Ele suspirou, obrigou-se a aproximar-se e lentamente levantou a tampa da caixa. Felizmente não havia cheiro de sangue. Dentro havia várias joias brilhantes, uma pulseira de ouro puro e uma carta sem assinatura, oferecida ao estimado convidado do Império. Camille soltou uma risada baixa, ele é realmente muito esperto. Ele fechou a tampa e recostou-se na cadeira, tamborilando distraidamente os dedos no apoio de braço. Camille já havia percebido a essência de tudo isso. Para sobreviver no norte, só era possível obedecer a Louis incondicionalmente. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado. Ei, quer ouvir meus novos projetos antes de todo mundo? O segredo foi revelado. Seja membro no Patreon e libere agora o acesso antecipado a áudios exclusivos e inéditos. Te espero lá!